poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Aleluia. Eu quero nesta rica oportunidade cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou nesta noite estudar juntamente com os irmãos a palavra de Deus. Nós temos alguma coisa proposta e dentro daquilo que Deus colocar no nosso coração, nós vamos começar a falar com a igreja. Entendo que nós vamos escorrer vários textos bíblicos, porque nós estamos em um estudo bíblico. Maravilho, porque por essa oportunidade que Deus me deu, para que a gente possa aprender. Pastor Jonas disse aqui agora há poucos, os dias têm sido de bênçãos, irmãos, graças a Deus, muito trabalho, corre para lá, para cá. Já fui 2 vezes a Itabira essa semana, e essa estrada, como os irmãos sabem, carrega bastante, mas Deus abençoe, e aqui nós estamos para adorar o nome do Senhor. Meus irmãos, enquanto nós temos aqui estamos nos preparando para dar início a esta palavra, eu queria dizer para os irmãos que nesse trimestre nós estamos estudando sobre o avivamento, nessa temporada. E já ouvimos aqui palavras maravilhosas sobre avivamento, e com diversas dissertações e palavras que encheram o nosso coração de gozo. Hoje eu não quero fugir ao tema que me é proposto e gostaria de fazer uma análise com os irmãos a respeito da palavra avivamento. Nós sabemos que avivar é tornar, dar vida àquilo que está se apagando, àquilo que está morrendo. Então nós vamos fazer o seguinte: eu estava analisando de que todas as vezes que acontece algum avivamento, todo avivamento é precedido de um período de silêncio de Deus, ou da indiferença, ou da frieza espiritual. Os irmãos observam, se você voltar lá no livro de Êxodo, você vai encontrar isto. Quando você chega no no Novo Testamento, também nós vamos ver isto. Lá em 2 Crônicas, também vamos ver períodos que Deus não fala com a terra. Quando, por exemplo, isso aconteceu, vamos lá, após os episódios da vida de José, os quais nós conhecemos, e José, as crianças sabem de cor e salteado, foram levados para o Egito, vendido para os seus irmãos, principalmente a irmã Edivone, sempre, e também as demais professoras do departamento infantil, estudam esses textos com as crianças. Então nós observamos, irmãos, o que aconteceu ali. Ao ser levado para o Egito, José ficou velho e morreu, mas ele deixou uma orientação de que eles haveriam de subir novamente para a terra de Canaã, e que os seus ossos ficassem para trás. Então, quando já estava o povo de Israel crescendo, cerca de 400 anos depois de José, Moisés viveu aproximadamente 400 anos após José. Aí nasce Moisés. Quando nasceu Moisés, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 2 e o versículo 16. Leiamos aqui esse texto, apenas o primeiro versículo, 2 e 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Aqui nós podemos observar, irmãos, que depois de quase 400 anos de silêncio, levanta Deus um homem chamado Moisés, cuja história é muito conhecida de nós. Moisés, o seu nome quer dizer tirado das águas. Nós conhecemos a sua história,
porque o povo de Deus no Egito estava crescendo muito, irmã Vera. Ele estava se tornando forte. Então o faraó de então, que não conheceu a José, dobrou a carga sobre os hebreus e disse: se tão somente eu deixar esse povo fortalecer, eles vão se tornar maiores do que nós e vão ganhar de nós essa batalha. O povo está crescendo muito, está crescendo muito. Ou todas as vezes que alguma coisa começa a crescer, alguém cresce o olho também. Quando você está sendo, quando você, alô? À medida que o povo começou a crescer, a fortalecer no Egito, Faraó começou a temer ao crescimento do povo. Esse povo está crescendo demais, esse povo está muito numeroso, esse povo está muito forte. Onde eles botavam a mão, Deus fazia prosperar. Onde eles colocavam, aí então o faraó os colocou no campo para cuidar da agricultura e para confeccionar tijolos. Eles construíram cidades, a cidade de Ramsés, várias outras cidades eles construíram. E a mão pesada de faraó era cada dia mais pesada sobre eles. E eles foram ficando oprimidos, até que oraram ao Senhor. E Deus ouviu o clamor do povo de Israel. No versículo 23, no versículo 24, Êxodo 2, 24, diz assim: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Então os irmãos observam que o versículo 24 está dizendo bem, o versículo 23 diz que eles clamaram. Meus irmãos, eu queria tirar algum tempinho para meditarmos nesse texto, nesses versículos, e olha que eu estou apenas na introdução, em que diz o seguinte: quando você começa a crescer, quando você começa a fortalecer, o adversário começa a ter raiva de você. Quando a sua igreja começa a prosperar, o inimigo das nossas almas tenta levantar contra nós. Quando você começa a fortalecer o seu trabalho, sendo produtivo, inteligente, pontual, responsável, alguém começa a tirar proveito da situação e quer puxar o seu tapete. Quando a obra de Deus começa a crescer e brilhar, o inimigo se levanta contra nós. Mas não tem problema não, ele levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. E algo me chama a atenção aqui nesse texto, é que o faraó dobrou a carga de sobre os ombros dos hebreus. Está gemendo? Toma mais carga. Façam 500 tijolos por dia, faz 1000. A tarefa está aumentando. E logo Moisés viu que um egípcio açoitava um hebreu e batia naquele rapaz. Moisés olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém, foi lá e feriu aquele egípcio e o enterrou na areia. Enterrar na areia, cova rasa. No outro dia, Moisés volta ao campo. Quando ele chega lá no campo de trabalho, onde estavam trabalhando os hebreus, ali ele viu 2 hebreus disputando entre si. E quando ele chegou, eita, vamos parar com essa confusão aí. Um deles levantou o pescoço: quem te construiu juízo sobre nós? Vai ver que você vai querer me matar, igual você matou o ontem ali, enterrou na areia. O quê? A minha batata está assando. O assunto já saiu. E Faraó ficou sabendo desse homicídio e perseguiu a Moisés e queria assassiná-lo. Então Moisés fugiu
rapou fora, como diz lá no interior, né? Ele zuniu e foi para as terras de Midian. Quando Moisés, irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Eita glória! Quando Moisés chega em Midian, a Bíblia diz no versículo 16 que Moisés, perdão, no versículo no versículo 15, 2 e 15, que ele assentou-se junto ao poço, e ele assentou-se junto ao poço, e quando as moças vieram para tirar água, 7 filhas de Reuel, que era o sacerdote de Midian, quando as 7 filhas de Reuel chegaram no poço para tirar água, vem de lá os pastores de Midian, daquela região, e eles bateram nas meninas, espantaram as mulheres, expulsaram as pastoras e impediram de abastecer o rebanho. Mas só tem um detalhe, irmãos: Moisés não vai deixar aquilo barato, né? Primeiro, ele estava assentado junto ao poço. Olha a importância, irmão. Você precisa estar junto ao poço, junto à fonte, junto onde sai a água. Quando você se coloca no lugar certo, a oportunidade aparece para você. Quando você se posiciona diante do poço, a porta se abre na sua frente. Aleluia. As portas só se abrem para quem toma posição, e o poço é Jesus, a fonte da vida eterna. Assenta-se do lado da fonte, beba desta água e sacia a sede daqueles que aproximam de você. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa. Glória a Jesus, aleluia. A fonte, a água era difícil, a água era escassa, o poço era fundo, mas ali estava alguém que sabia onde estava o poço. Ali estava alguém que conhecia o poço. E diz mais, quando o texto bíblico, quando aqueles homens achotaram, expulsaram as meninas dali, as pastoras de Midian, Moisés não aguentou ver aquilo. Irmãos, um grande líder não gosta de injustiça. O grande líder que se levanta não se acomoda com a injustiça. Então logo Moisés se levantou e falou assim: eita, a bagunça acabou. Todo dia vocês batem nas meninas, expulsam elas aqui, mas agora o assunto é comigo. Ei, estamos precisando de figuras de pastores que saibam julgar com justiça e retidão, que toma o caso do pobre, da viúva e do menos favorecido e julga com retidão. Os pastores de Midian estão por aí, atrapalhando os rebanhos de se abastecerem. Os pastores de Midian estão por aí, juntando tesouro aqui na terra. Os pastores de Midian estão aí, junto ao poço, mas não deixa ninguém beber, e eles também não bebem. Quantos pastores de Midian tem nos nossos dias atuais? Mas vou te falar uma coisa: Moisés já morreu há muitos anos, mas depois dele veio outro que é maior do que ele. Esse pastor agora chama Jesus de Nazaré, e ele vem com a espada com a sua vara, vai varrer esses pastores de Midian, que estão atrapalhando a boca do poço, que estão impedindo o rebanho de se alimentar, estão impedindo o rebanho de abastecer. O rebanho está com sede, mas não vai morrer com sede, porque Jesus é a fonte da água da vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, bendito é o seu nome, Senhor. Ei! E quando aqueles homens, os pastores, chegaram ali, os pastores de Midian, eles não deixaram as meninas abastecer os seus camelos. Moisés levantou: que negócio é esse? Acabou a bagunça, agora o negócio é comigo. Você está entendendo?
Irmãos, a igreja tem que orar muito, para que Deus levante uma geração de homens como Moisés, com compostura, que senta do lado do poço e fala: aqui não vai meter a mão qualquer um não, só vai tomar desse poço aquele que se curvar diante dele. Agora Moisés pega do poço e tira a água do poço, e não pouca água, e deita água nas pias, e vai enchendo as talhas, e vai enchendo uma, e beberam as moças, e beberam os camelos, e beberam os outros pastores também, e tomou todo mundo aquela água, e ficaram saciados, porque ali estava um pastor verdadeiro, com a atitude de quem quer servir o rebanho. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Aí logo que aquelas moças abasteceram suas pias, voltaram para casa mais cedo. Havendo voltado para casa mais cedo, o irmão Reuel perguntou assim, sacerdote Midian: que é isso, meninas? O que aconteceu que vocês voltaram mais cedo hoje? Pai, é que o seguinte, havia um egípcio ao lado do poço, e nossos pastores chegaram, os pastores adversários nossos chegaram lá e atrapalharam a gente beber, de dar água, mas ele interviu lá, levantou e achotou os pastores maus de lá e tirou água no poço, homem de atitude, certo? Foi lá, tirou água no poço e deitou na pia, e nossos animais beberam. Então a gente veio embora mais cedo. Nossos rebanhos tomaram água, as ovelhas, camelos, sei lá o que tinha lá, o rebanho tomou água, e viemos embora mais cedo para casa, porque ali estava um homem provedor, ali estava um homem líder por excelência. Então Moisés, deixa eu fazer uma correção, excelência, talvez exagerei, ali estava um grande líder chamado Moisés, que não aceitava a injustiça. Então logo Reuel manda um recado para aquele moço: minhas filhas, mas o homem serviu, vocês não chamaram? Onde é que está o moço? Chama ele lá para comer pão comigo. Vem comer pão com o sacerdote na mesa do homem. Vem comer pão com o sacerdote aqui na mesa dele. Reuel, vai lá, minha filha. Eu não sei quem é que saiu, foi lá correndo. E onde é que ele está? Está lá junto ao poço. Chamaram Moisés, e ele veio para a casa daquele moço, ali assentou, ali comeu pão, e ele foi morar naquela casa, e casou-se com Zípora. Isso aqui é uma palestra para casamentos, né? Não é? O homem tem que ter atitude, esposos, maridos, e ele recebeu uma das filhas, a Zípora, como esposa. Então, irmãos, e logo em seguida, depois que essas coisas aconteceram, começa no livro de Êxodo tremendos milagres através da vida de Moisés. Aí Moisés foi pastorear o rebanho do seu sogro, e quando ele estava ali pastoreando os rebanhos, e de repente, de Reuel, ele deu Zípora para casar com Moisés, e de repente aparece ali, Moisés estava lá no monte, apacentando as ovelhas, e de repente ele viu que aparecia uma fumaça, fogo, e a fumaça e o fogo pegou a sarça, e a sarça não se queimava, ardia, mas não queimava, e havia ali fogo e chamas, e Deus começou a falar com Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, desce lá e tira meu povo do Egito. Desce lá, Moisés. Senhor, mas eu não conheço o Senhor, o que vai acontecer? Eu vou falar o que lá? Diga para eles: o grande eu sou te me mandou a voz. E Moisés foi com mão forte, tirou o povo do Egito. No entanto, meus amados irmãos, alguns passos nós vamos falar nesta noite para um grande avivamento. Passo número 1, o primeiro passo é quando ele é precedido de um grande espasmo de silêncio de Deus na terra, ou de grande apostasia. Quase 400 anos, Deus levanta Moisés.
Quando passa mais 400 anos, aparece um outro homem, no livro de São Mateus, no capítulo 3 e o versículo 4. Deixa eu trocar a folha aqui. Evangelho de São Mateus, no capítulo 3 e o versículo 2. Ali estava um homem chamado João Batista. E o que é que ele pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, eu fico pensando, é o seguinte, deixa eu só voltar a fita aqui um pouquinho. Sempre que um grande avivamento acontece, é precedido de um grande tempo de silêncio na terra. Nós falamos lá atrás, 400 anos, agora mais 400 anos do profeta Malaquias até o Evangelho de São Mateus, aproximadamente 400 anos. Aí aparece quem? João Batista, no deserto da Judéia, comendo gafanhotos, mel silvestre. A sua veste era uma capa de couro de camelo, casca grossa. E o evangelho que ele pregava não era muito lightzinho, não. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou dos céus. Então João viu a Jesus, e no meio da multidão, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, aqui ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O primeiro passo para o avivamento é o arrependimento. Não tem como ter avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Vivemos uma época que a gente vê tanto movimento gospel. É tanto movimento. É show daqui, é show dali. O fulano de tal vai lançar um DVD novo aí, single que fala agora, né? O novo, mas tem a participação de fulano, beltrano e ciclano. Quando você vai ver, o camarada está com um pé lá e outro cá, um pé cá e outro lá. A igreja do Senhor, irmãos, não precisa de se alimentar de fontes impuras. Não tem como sair água boa, a mesma água da mesma fonte. Ou sai água boa ou sai água amarga. Não tem como. Arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender não é sentir a tristezinha temporal, não. Arrepender é mudar de rumo. Arrepender é um giro de 180 graus. Aquele que pecava, não peca mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. É tomar uma posição. Arrependimento é largar o mundo. Arrependimento é deixar o velho homem. Arrependimento é ser uma nova criatura. Arrependimento é tornar-se uma nova pessoa. É entregar o coração a Cristo para que você possa nascer de novo. Arrependimento não é brincadeira, é coisa séria. Arrependimento é compostura diante de Deus. Arrependimento é postura diante de Deus. Arrependimento é abandonar o mundo e não ser um crente com um pé lá e outro cá. Arrependei-vos. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que Daniel Marques, do Rio de Janeiro. Estava conversando com ele por algum período, e é um músico, balão valoroso, e ele está dizendo para mim, ao longo de uma conversa, como que o mundo oferece oportunidade para músicos cristãos. O assédio é grande, ele estava tocando com alguns músicos em um evento evangélico, e daqueles ali, uns que tocam aqui para um culto e toca lá nas boates, nas danceterias, nos shows da vida. Ele disse: eu não vou seguir essa turma. Eu fui chamado para servir a Cristo, mesmo em detrimento de perder dinheiro, porque lá fora você ganha fama, ganha dinheiro, ganha tudo
a porta é larga, o caminho é largo que conduz à perdição, mas a porta que conduz à salvação o caminho é estreito, a porta é estreita, mas leva ao encontro de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito é o seu nome. O assédio é grande. Oferecer uma grana alta para ele tocar aí no mundão, ele disse: não, eu não vou me trocar. E quantos têm se vendido? Vão tocar nas noitadas daqui e dali, é uma fonte amarga. Irmãos, Deus está chamando uma geração ao arrependimento. Arrependei-vos. A Bíblia Sagrada nos conta também que o apóstolo Pedro, em Atos no capítulo 3 e versículo 19, disse: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e que assim venha o tempo de refrigério. Arrependimento. Atos capítulo 2 e versículo 38. Também diz o apóstolo Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus não habita em templo sujo, Deus não habita em casa suja, em coração sujo, mas é necessário pregar o arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Estava lendo esses dias, ainda hoje pela manhã, vou falar mais à frente, mas vou antecipar aqui uma parte, sobre pregação de arrependimento. Quase não se vê mais. Já notaram que estão sumindo? Muitas músicas de autoajuda, é música daqui para ali, mas aquela música arrependei, larga o mundo e vem para Jesus, sumiu. Mas Deus tem levantado pessoas para defender a sua palavra. Arrependei, arrependei, arrependei-vos. A mensagem é arrependimento. É o ponto principal para o avivamento. Jonathan Edwards, hoje estava lendo um pouco sua história, teólogo que viveu por volta do século XVIII, 1703 a 1758. Ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história, vou voltar a falar dele mais à frente, alguns exemplos massivos tem para nós. Certa vez, ele escreveu um sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Muitos de vocês já conhecem esse sermão, certamente, está na história. Ao estudar a história da igreja, você vai encontrar lá: pecadores nas mãos de um Deus irado. Pós-milenista, dedicado às escrituras. Então, este Jonathan Edwards começou a pregar um sermão e não terminou. Quando ele começou a pregar a realidade do céu, a realidade do inferno, as pessoas que por ali ouviam a sua pregação sentiam como que se a terra estivesse abrindo. Alguns comentaristas dizem isto, e que o inferno era iminente, estava à frente deles. As pessoas levantavam as mãos e saíam correndo para aceitar a Jesus, porque nós precisamos de pregações como esta: pecadores nas mãos de um Deus irado. Falamos do amor, falamos da bondade, mas é necessário dizer que Deus também é justiça, que Deus também é juiz, que o céu é real, que o inferno é real e que a volta de Cristo é real. Se Jonathan Edwards pregava sobre o inferno, agora a vinda de Cristo está mais próxima ainda, e quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Não tem meio termo, não existe purgatório, não existe meio caminho, não existe um jeitinho lá, um jeitinho de cá. O jeito que tem é: aceita Jesus como Salvador da sua vida, arrependa-se dos seus pecados, porque Cristo breve voltará para arrebatar a igreja. Oh, aleluia!
Eu quero dizer para os irmãos dessa noite que Deus está levantando uma geração avivada para pregar que o inferno existe, que o céu é real, mas que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos venham ao verdadeiro arrependimento. Nós estamos vivendo uma época que Cristo vai começar a balançar a figueira. Glória a Deus. Oh glória! Nesta noite eu me emociono, porque eu estava com saudade de falar sobre arrependimento, eu estava com saudade de falar do céu, eu estava com saudade de falar que o céu é real, mas eu estou aqui para dizer: o céu é real, a presença de Deus é real, pecadores nas mãos de um Deus irado, a sua taça vai ser derramada, o juízo de Deus virá sobre essa nação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Arrependimento. Glória a Deus. Está tudo muito normal. O divórcio está entrando nas igrejas avassaladoramente e por questões banais. Está tudo ficando normal. As pessoas estão aceitando o pecado, mas a palavra de Deus é a mesma e não mudou. Arrependei-vos. Glória a Deus. Quando você chega no Evangelho de São Mateus, foi o próprio capítulo 4 e versículo 17, ali o próprio Jesus é quem disse Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu tenho certeza que o reino dos céus chegou, sabe por quê? Eu sinto um pedacinho do céu dentro de mim, eu sinto um pedaço do céu dentro de mim. Esse lugar está ficando pequeno, meu irmão, é porque eu arrependi dos meus pecados, tomei a postura diante de Deus. Eu estou aqui e para dizer: usa-me, Senhor, conforme o Senhor queira usar. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Eu pergunto para você, Jonathan Edwards, há mais de 300 anos pregava, fez o seu ministério, trabalhou, ganhou milhares de almas para Cristo, e foi aos 55 anos de idade morar com o Senhor na eternidade. Eu pergunto para você: o que você tem feito aqui nessa terra? Que legado você tem deixado? Os seus escritos é material de teologia para a gente estudar até hoje. O homem, agora eu vou adiantar o assunto, passava 13 horas no seu gabinete, estudando, atendendo, orando, estudando. Eu estou tirando o meu turno. O povo saía para trabalhar de manhã e ele vinha para o gabinete, orava e estudava, e Deus balançou aquele país no seu tempo até os dias de hoje. A pregação continua ecoando no ar: pecadores nas mãos de um Deus irado. Oh glória! Segundo passo para o avivamento é o desejo. Abra comigo a vossa Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Por favor, irmã Joelma, coloca na tela para nós. Isaías capítulo 44, versículo 3. E derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito à tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Glória a Deus. Agora me ouçam. Para ter avivamento é preciso ter arrependimento. Para ter avivamento é preciso ter desejo. Desejo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu nem nunca ouvi falar que exista tal. Como vai desejar aquilo que você não conhece? Como vai desejar aquilo que você não tem experiência? Mas a palavra está sendo pregada. Toda semana tem culto aqui nesta casa. Todas as semanas tem culto aqui. E a pregação é sempre a mesma. Para buscar os dons espirituais, para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto nós estamos pregando,
Pessoas estão ficando desejosas de ser cheias de Deus na vida. Derramarei a minha água sobre o sedento. O que vale a água para quem não tem sede, irmã? O que vale a água para quem não tem sede, irmão? O que vale a água para quem não tem sede? Ela é tóxica, ela faz mal, ela produz refluxo, ela produz soluço, ela produz o afogamento. Sim, a água para quem não tem sede não vale nada. Mas quem tem sede tem pressa, quem tem sede vai à fonte, quem tem sede vai buscar, quem tem sede quer receber, e rios sobre a terra seca. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu perguntar para você, você tem sede de Deus? Você está com uma terra seca, precisando receber na sua vida a unção de Deus, o derramamento da água do céu. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está confirmando a sua palavra, e tem derramado em abundância água sobre o sedento, água sobre a terra seca. Os dias atuais, nós estamos vendo o poder de Deus se manifestar na vida dessas novas gerações, e Deus vai fazer um avivamento nesse lugar, como nunca antes visto na história desse país. Água sobre o sedento. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Se você comprar uma fazenda, um sítio, mas não tem água, ele presta? Se você comprar uma chácara, irmão Wilson, mas a chácara não tem água, não tem como colocar água nela, ela presta? Se você tem um prédio, mas a água não bombeia, não vai lá no seu prédio, esse prédio presta? Para que serve um lugar que não tem água? Outra coisa, a água serve para alimentar a nossa alma, a água serve para matar a nossa sede. O homem é capaz de ficar vários dias sem comer, mas não pode ficar um dia sem tomar água. Nós precisamos da água o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Tenha sede, que Deus está disposto a encher a sua vida com a água que vem do céu. Continua sedento, que Deus vai saciar sua sede com a fonte inesgotável, com uma fonte que não se para jamais. Sede, derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a água, e rios sobre a terra seca. Você já viu uma terra seca agora, por exemplo? Nós estamos no período seco, agosto, setembro. Eu estava vindo hoje na beira da estrada. Quando eu fui, tinha um incêndio iniciando. Estava indo, queimando. Ainda pensei, está fácil de debelar. Quando eu voltei, já tinha queimado não sei quantos hectares de terra. Fogo, porque está seco demais. Mas eu acho bonito, irmãos, é quando cai a chuva, a primeira chuva que cai. A água bate na terra assim, e a terra ela espirra, não sei, que ela faz um barulho diferente. Não é, irmã Celita? A água bate na terra e ela faz um barulho diferente, um barulho almofadado, um barulho diferente, e sobe um cheiro de terra, um cheiro característico. Quem consegue explicar que cheiro é aquele? Alguém sabe explicar que cheiro é aquele? Eu não sei. Ninguém consegue explicar que se é cheiro de amendoim. Não, de carne. Não sei, não tem explicação. É um cheiro diferente. O que é isso, irmãos? É o que o profeta Isaías usou, que Deus usou para falar com a nação de Israel naqueles dias, através do profeta Isaías. Derramarei água sobre o sedento, e o meu espírito sobre a tua posteridade. Glória a Deus, aleluia. Olha, vivemos época de experiências espirituais, mas os nossos filhos têm que ter história para contar. Os nossos filhos, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, não podemos reter a bênção só para nós. Cadê os nossos filhos? Onde estão nossos descendentes? Vivemos uma época em que você olha para o menino e fala assim: você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser isto. Ninguém fala para o filho: você vai ser pastor. Quase ninguém fala para o filho: você vai ser missionário, você vai ser missionária, você vai estudar para ser obreiro. Eu tive esse privilégio. A minha mãe olhou para mim e falou assim: eu não abro mão de você.
você vai ser obreiro na casa do Senhor. Eu estou te dedicando para essa causa. Faça seja vem uma luta, vem outro, mas a gente segue aqui firme na presença do Senhor. E eu quero que a minha descendência, minhas filhas, meus netos, sigam pelo mesmo caminho, servindo ao Senhor e servindo com alegria. A bênção tem que continuar, irmãos. Ela não é só para os antigos, não. Os milagres não é para os antigos apenas, não. É para os nossos dias e para os nossos filhos, para que eles possam ver a glória de Deus manifestar na geração deles. Poderia ainda falar do Salmo 42, versículo 1. Assim como a corça anseia pela corrente das águas. 42, Salmos 42, versículos 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma por ti, ó Deus. 2. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me sentarei ante a face de Deus? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Existem pessoas que estão tão arraigadas no mundo, que se falar assim, Jesus vai voltar hoje, não volta agora não, estou tão bem, está tão tranquilo. O que é isso, irmãos? Falta de conhecimento da palavra, falta de sede. O apóstolo Paulo já dizia, para mim, me falhou o versículo agora, para mim o morrer é ganho, para mim o viver é ganho, e o morrer é lucro. Me falhou agora o versículo. E nós precisamos desejar a estar com Cristo, precisamos desejar a face de Cristo, assim como o salmista desejava. Deus vai derramar o espírito de súplica, o espírito de intercessão. Deus vai derramar sobre nós desejo de ver a sua face. Terceiro ponto necessário para o avivamento, e aqui eu paro, é a oração. Não tem avivamento senão orar. A oração é o passo fundamental para que possamos viver uma vida de experiência com Deus. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se esse povo, que se chama pelo meu nome, vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14. Segunda Crônicas. É 2 Crônicas. Eu notei errado aqui, perdão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Não tem milagre, não tem avivamento se não tivermos uma vida de oração. Irmãos, eu faço um desafio mental para vocês aqui, uma análise. O que era a DRN até junho? O que é a DRN de julho para cá? Quando a igreja começou a campanha de oração. Só não vê a diferença quem é cego. Jesus batizando vida com o Espírito Santo, pessoas unindo a nós, pessoas sendo curadas aqui dentro, pessoas sendo renovadas. Quantos anos não falavam em línguas? Pessoas abandonando o mundo, o pecado e seguindo a Cristo. O que é isso, irmão? É avivamento, porque a igreja entrou em oração. Existem coisas que a mão do homem não alcança, mas pela oração você consegue alcançar. Tem situações que elas só são resolvidas com a oração. Eu vou citar, já estou terminando quase. Vou citar um exemplo para os irmãos. Como é do conhecimento, meus pais moravam na roça, lá onde nós somos criados. E aconteceu um episódio que nós todos fomos para a cidade e ficaram só os dois lá na roça. Então, um senhor lá com quem meu pai fora criado doou um animal para o meu pai. E esse animal ficou lá no terreiro, no pasto, vários anos, 2, 3 anos. E aquele cidadão morreu. Algum tempo depois, a gente chegava lá em casa
Ia lá sempre, todo mês, e andava por ali, ajudava meu pai, falei assim, pai, cadê aquele animal? Ah, tá para esses altos aí, e fechava a cara. Eita, alguma coisa não tá bem. Aí meu irmão chega lá, ô pai, cadê aquele animal assim, assim, assim? Ah, tá para esses altos aí, e não dava muita ideia não. Tá bom, todos nós sabemos que um animal para o homem do campo é o quê? A força de trabalho, não é isso? O animal para o homem é a força de trabalho. Aí a notícia correu, minha mãe, meu pai anunciou, gente, o animal sumiu aqui, cadê o animal, tal. E procurou pela vizinhança e não encontrou aquele animal, foi lá em cima, no alto, e viu que a cerca estava cortada, os arames farpados cortados. Então, passado um ano, eu cheguei lá em casa, mais ou menos um ano. Quando eu olhei no terreiro, o animal estava lá no pasto. Uai, pai, voltou? Ah, voltou, pronto. Aí minha mãe deu aquele riso, né? Assim, a gente não te contou o que aconteceu, não? Não. Fulano de tal veio aqui e levou esse animal na mão grande, nos roubou esse animal. Quando? E levou para a localidade tal, nem o nome do lugar eu quero dizer. Quando, passado alguns dias, a notícia surgiu, que ali todo mundo conhece todo mundo, que o animal sumiu, que estava lá em tal lugar, assim, uma semana depois, eu falei assim, uai, aquele animal está lá, naquela localidade? Isso não é normal, isso é batalha espiritual. Meu pai falou assim, eu vou lá buscar ele. De jeito nenhum, você não vai, por favor. Ah, mas é a polícia? Não vai, por favor, estou te pedindo. Não é natural, é batalha espiritual. Vamos orar. Então tá, ué. Se é batalha espiritual, nós vamos orar. E quando minha mãe chega na igreja, ela passou mel na boca do círculo de oração, porque é lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Irmãos, não contem para os meus filhos, mas esse animal foi roubado aqui, isto é batalha espiritual, certo? Aí, eu falei assim, uai mãe, por que você não contou para nós? Nós ia lá buscar de qualquer jeito. Então ela falou assim, é por isso que eu não contei, né? Então, quando passou cerca de um ano, meus pais orando, meu Deus, que injustiça e tal, orando, o cidadão que havia roubado aquele animal, chamou o tio dele, e falou assim, tio, eu estou com vergonha de devolver esse animal para o seu Gilbercino, mas leva ele lá para mim. Eles foram lá, levaram o animal, e soltaram lá no pasto. Quando meu pai olha de manhã, o animal estava lá no terreiro. Sabe o que minha mãe disse? A mão que levou é a mão que vai trazer de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Levaram o animal, devolveram lá, e o nome do Senhor foi louvado em nossas vidas. Irmãos, tem batalha que não é você quem vai pelejar, mas o Senhor pelejará por nós, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para encerrar, pastor Jander conta uma experiência, que quando Paulo chegou na ilha de Malta, vejam bem, na ilha de Malta, uma víbora picou a sua mão, enquanto ele pegava gravetos para lançar na fogueira, aquela víbora mordeu a sua mão. Quem acendeu aquela fogueira? Diz o pastor Jander, não sabemos quem acendeu a fogueira, mas nós sabemos que Paulo estava ali para colaborar que a chama ficasse acesa e lançava lenha sobre ela. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você está disposto a colocar lenha na fogueira? Está disposto, irmãos, a catar gravetos para lançar na fogueira? Está disposto, irmãos, a acender as chamas? Só que tem um detalhe, quando aquela víbora mordeu Paulo, ele levou ela pendurada e lançou na fogueira. Ali ela foi exterminada. Ou seja, o veneno acabou. Diz o pastor Jander, tem pessoas que é envenenado e sai envenenando todo mundo para ir afora, mas ele não, lançou o veneno e a fogueira acabou com o veneno. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, quando a igreja está na chama da oração, não tem veneno que possa intoxicar o ambiente espiritual da igreja. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu encerro, agradeço a oportunidade, já são 9:03. Volta a palavra para o dirigente do culto. Que Deus abençoe esta igreja. Ainda tínhamos 4 tópicos pela frente, mas deixamos para uma outra oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.